Fala Fla! Estamos aqui com o resumo do Flamengo em mais um dia de muitas notícias sobre o Flamengo. Nós vamos falar nesse vídeo sobre dois nomes que são citados como possíveis novos reforços do Flamengo para o ano de 2022, aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre Davi Luiz, Felipe Luiz, vamos falar sobre Dorival Júnior e o goleiro Augustin Rossi. E o Gerson, será que tem como o Gerson voltar? E essa história de Oscar, tem como o Oscar vir finalmente para o nosso Flamengo? E também vamos falar aqui sobre Diego Alves, sobre Diego Ribas e sobre o lateral Rodinei. Mas para você acompanhar conosco tudo sobre Flamengo aqui no canal Fala Fla, é preciso que você se inscreva aqui embaixo nesse canal que está começando com muita informação sobre o Flamengo e também com o resumo do dia. Você não vai precisar ficar indo um monte de canal aí pegando tudo, nós vamos resumir para você aqui tudo sobre o Flamengo diariamente, além de lives, além de participações, além de muita notícia acerca do Flamengo. Então aqui embaixo inscreva-se, faça esse canal crescer e faça com que você possa estar perto de notícias com credibilidade, porque aqui nós não vamos fazer nada a não ser falar a verdade acerca do Flamengo, e quando for cogitação nós vamos falar que é cogitação. Olha só, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você que está aqui nos acompanhando hoje é sobre o técnico Dorival Júnior. Isso mesmo, Dorival Júnior. Dorival Júnior, o que se diz é que o interesse do Flamengo é muito grande em renovar com o Dorival. Ocorre que a gente sabe que os campeonatos aí estão terminando, alguns até estão criticando o Flamengo porque o Flamengo ainda não viu, a própria ESPN está criticando um pouco porque o Flamengo ainda não fechou com o Dorival. Mas é natural, só um pouco dessa demora nesse final de campeonato. Agora o Flamengo acabou de ser campeão da Libertadores, então o Flamengo está estruturando ali certinho, mas está tudo sob controle. A opção do Flamengo é continuar com o Dorival Júnior. Dorival Júnior quer continuar no Flamengo. Ocorre que no meio disso tem uma seleção brasileira, né? Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado. E mesmo que dê um passo em direção ao técnico Dorival Júnior, tem que ficar de olho na seleção, porque ao meu ver, o Dorival Júnior é sim o técnico preferido da CBF para que possa estar ocupando o cargo de técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo, que já começa agora no meio de novembro. Então o Flamengo está aí querendo renovar com o Dorival. No entanto, tem que estar muito atento em relação a isso. Tá? O que você acha do Flamengo renovar com o Dorival? Coloca aqui nos comentários. Felipe Luiz, o Flamengo também tem intenção de renovar com o Felipe Luiz, principalmente porque vem aí o Mundial de Clubes, né? Ele que também está na lista do Tite, entre aqueles jogadores, entre os 50 e poucos jogadores que vão ficar disponíveis ali para a Copa do Mundo, até para uma contusão, alguma coisa nesse sentido. E o interesse do Flamengo é renovar com o Felipe Luiz. Se diz, né, o que a gente escuta é que seria um ano de contrato, diminuindo um pouco o salário do Felipe Luiz. Isso quem diz é o comentarista Mauro César Pereira. Então o Flamengo tem interesse de renovar com o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz ainda tem bola para jogar mais um ano pelo menos, e também fazer essa transição, uma vez que ele quer ser treinador, e é muito importante aí ele estar perto, porque ele é uma pessoa muito importante para esse elenco do Flamengo. Davi Luiz, o Flamengo também tem interesse em renovar com o zagueiro Davi Luiz, ele que finalmente, né, conseguiu aí, está dando uma sequência de boas atuações, de boas partidas pelo Flamengo. Chegou no ano passado, ainda começou um pouco rateando ali, mas depois firmou e aparentemente uma grande liderança dentro desse time do Flamengo. A gente vê mesmo dentro do campo, como que quando ele está em campo ele organiza, ele faz um papel parecido com o do Rodrigo Caio, né? O cara que organiza as linhas defensivas do Flamengo, orienta a saída de bola, tem uma saída de bola muito boa e tem uma liderança muito boa também. Então o Flamengo tem interesse em renovar com o Davi Luiz. A expectativa é que essa renovação se dê por 2 anos, aumentando um pouquinho o salário dele ainda. Então é diferente do que vai acontecer com o Felipe Luiz. O Davi Luiz, o interesse é renovar, aumentando, né, o salário do Davi Luiz, e ainda renovar por 2 anos, porque está entendendo que ele ainda tem muita lenha para queimar aí no nosso Flamengo. Ainda falando de renovações, também vamos falar sobre Ayrton Lucas, o lateral que o Flamengo não tem
obrigação de compra, né? Porque ele deveria alcançar um número de minutagem dentro de campo, ele não alcançou. Então o Flamengo não é obrigado a comprar o Ayrton Lucas, ele pode comprar ou não, mas o que se diz é que o Flamengo de fato quer adquirir o Ayrton Lucas em definitivos. O valor dele é muito alto, tá para cima de 40 milhões de reais o valor dele, mas o Flamengo, como ele não tem obrigação de compras, parece que vai negociar isso e vai continuar com o lateral Ayrton Lucas, porque ele também se mostrou uma pessoa muito importante, inclusive no final da Libertadores, na final da Libertadores, ele foi responsável pela expulsão do zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Então, aí é uma notícia também boa sobre o Flamengo, querendo renovar com o Ayrton Lucas, inclusive para fazer essa transição aí com a saída, despedida do Felipe Luiz. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso que eu falei com você, Dorival Júnior, Felipe Luiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas, parece que é a prioridade do Flamengo nesse primeiro passo que vai ter em relação ao planejamento para 2022. Mas é importante falar para você que o Flamengo só diz que vai começar esses movimentos a partir de 16 de novembro, tá? 16 de novembro. Então só lá que o Flamengo vai começar esse movimento em relação a esses jogadores aí, e esses que eu falei até agora são a prioridade do Flamengo para o ano de 2022, para o planejamento do ano de 2022. Além disso, nós queremos falar agora sobre reforços, pessoas novas que estão para chegar. Alguns falam sobre Agustin Rossi, né, que é o goleiro do Boca Juniors, e é um goleiro excelente, tá? Ele não vem para ser, se viesse, não viria para ser reserva, viria para disputar a posição com o Santos, porque é um goleiro excelente. O Boca Juniors que acabou de contratar um goleiro a nível de seleção argentina lá, e ele de fato vai dispensar o Agustin Rossi, que encerra o seu contrato agora no meio do ano que vem. Uma informação importante sobre o Rossi: dos últimos 12 pênaltis que bateram contra o Boca com o Rossi no gol, o Rossi só tomou 3 gols, sabia disso? Dos últimos 12 pênaltis só tomou 3 gols. Então a gente vê com um goleiro de muita qualidade, o Agustin Rossi. E a notícia também que eu queria trazer é que o São Paulo também quer o Agustin Rossi. Então o Flamengo, se não fizer esse movimento rápido aí, se não tiver de fato interesse, há uma chance muito grande dele perder esse jogador para o São Paulo, que também quer esse goleiro. O que você acha do Rossi? Coloca aqui nos comentários, porque de fato me parece que o Neneca não vai dar, tá? E o Diego Alves está encerrando, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Falando também aqui sobre o Gerson, o jogador Gerson. Parece que o Olympique de Marseille aceita negociar o Gerson por 12 milhões de euros, né? Que é um valor até baixo para a qualidade do jogador que é o Gerson. O Flamengo, alguns estão aí especulando que o Flamengo deveria ir atrás dele, mas até agora não se fala muito sobre isso. Inclusive, o Jorge Sampaoli, o treinador que levou ele para o Olympique de Marseille, está no Sevilha, e o que se diz é que o Sampaoli está desejando o Gerson no Sevilha também, e é bem provável que o Gerson faça um movimento mais para o Sevilha do que queira agora retornar ao futebol brasileiro. Ele que é um excelente jogador, mas eu não sei você pode colocar nos comentários, eu não vejo muito nesse momento espaço para o Gerson nesse meio campo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo hoje joga um pouquinho diferente, e eu acho que você colocaria quem? Você tiraria quem? Nós já temos um problema ali, né, com a adaptação do Vidal, tem que colocar ele, jogador de seleção. Então acho que o Gerson agora, na verdade, não deveria ser uma das prioridades do Flamengo, que esse setor não deveria ser uma das prioridades do Flamengo, é o que eu penso, tá? Vamos falar também sobre Oscar. Alguns estão dizendo que o Flamengo também deveria fazer um movimento em direção ao Oscar, mas nesse momento o Flamengo só observa os passos do mercado em relação ao Oscar. Não há nada de concreto, o Flamengo não vai fazer um grande movimento, mas vai ficar observando o que vai acontecer com o Oscar, que é uma situação natural, né? Se pintar uma oportunidade, o Flamengo ali vai atrás desse jogador. Eu quero lembrar você que o Flamengo depende, aí sim, uma posição carente do Flamengo. Por quê? Porque o Arrascaeta, que inclusive não joga mais pelo Flamengo em 2022, vai estar recuperando do pubis para poder servir a sua seleção na Copa do Mundo, chegar bem recuperado. Ele depende de um reserva, e o Oscar seria o reserva para o Arrascaeta. Reserva ou titular, não sei, né? Iria disputar a posição com o Arrascaeta ali naquela posição que é muito carente do Flamengo. Apesar de alguns dizerem que o Oscar ele joga um pouco numa posição um pouco diferente, ele estaria vindo ali para cobrir aquele setor do campo que o Flamengo, aí sim, é muito carente no setor de criação, quando nós não temos Arrascaeta e quando o Everton Ribeiro não está numa boa noite, não pode jogar também, nós ficamos com essa dificuldade, tá bom?
Mas dois nomes que foram citados pelo narrador João Guilherme da ESPN, né, da ESPN, que antigamente era da Fox, né? João Guilherme, aquele que narra antologicamente os dois gols, né, do Gabigol na final de 2019, inclusive deveria ter sido ele quem narrou essa final, quem narrasse essa final do Flamengo em 2022, mas infelizmente não foi, mas também foi uma boa narração, não podemos reclamar o pessoal da ESPN lá. Ele fala sobre dois nomes que o Flamengo observa, ele fala sobre o Arthur, do Bragantino, jogador de 24 anos. O Arthur está em contrato com o Bragantino até o final de 2024 e estima-se que o valor do passe dele seja acima de 50 milhões de reais. Então o Flamengo teria que fazer um movimento muito pesado para pegar o Arthur, que já foi jogador do Palmeiras, né, antes de vir em 2020 para o Bragantino, né, para o Red Bull Bragantino. Seria um investimento muito alto, um jogador que tem uma certa uma característica de armação, mas eu também não vejo o Arthur sendo um substituto para o Arrascaeta. Eu vejo o Arthur jogando mais pela direita, tá? Mais pela direita, ali mais de Everton Ribeiro ali, mais na posição que o Gabigol tem feito, saindo um pouco da área. Não vejo o Arthur jogando pela esquerda lá onde o Arrascaeta joga. Então eu acho que apesar do Flamengo observar, mas eu não acredito que o Flamengo vai fazer um movimento também em relação a esse jogador. E por último, falando de reforço, o Flamengo também observa, segundo João Guilherme, o Claudinho, jogador que foi do Red Bull Bragantino e que agora está no Zenit, lá no Zenit. O Claudinho, aí sim, eu acho que seria um jogador interessantíssimo para o Flamengo. Inclusive, eu acredito que o Claudinho ele seja o substituto ideal para o Arrascaeta, porque aí sim ele pode jogar naquela posição que o Arrascaeta faz ali, fazendo um falso atacante, chegando dentro da área. O Claudinho sim seria um bom jogador, mas eu também não acredito que o Flamengo vai fazer algum movimento nesse momento em direção a ele, mas aí sim eu acredito que seria um bom reforço. O que você acha sobre o Claudinho do Zenit, também jogador que provavelmente o passe dele está muito caro, então a gente tem que aguardar os próximos passos aí, mas é a notícia do João Guilherme da ESPN, né? Falando sobre despedidos aqui, encerrando esse vídeo, Diego Alves e Diego Ribas provavelmente vão se despedir contra o Avaí. Será o último jogo do Campeonato Brasileiro e é possível que o Diego Alves e o Diego Ribas se despeçam do Flamengo nesse jogo. A gente agradece o Diego Alves, agradece o Diego Ribas, mas na verdade eles já pararam há muito tempo, né? Vamos ser sinceros, aquela coisa de levantar a taça da Libertadores para alguns não caiu bem, porque o Diego Alves nem jogou a Libertadores, o Diego Ribas entrou em pouquíssimas oportunidades, não contribuiu muito, então era só para o Everton Ribeiro ter levantado, inclusive Davi Luiz, tem outros jogadores ali que poderiam ter levantado a taça, não o Diego Alves e o Diego Ribas. Eles se despedem do Flamengo agora no último jogo do Brasileiro contra o Avaí. Faltam 3 jogos, o Avaí é o último jogo do Brasileiro. E o Rodinei também deverá seguir o mesmo caminho. O Rodinei também deverá sair do Flamengo agora no final desta temporada. Alguns vão dizer que ainda há uma possibilidade pequena, remota dele ficar, mas a tendência é que Rodinei vá embora também e que o Flamengo deva contratar um lateral direito. Varela está machucado, né? Está contundido. O Mateuzinho, não sei qual é a sua opinião, na minha opinião, o Mateuzinho não dá, tá? Na minha opinião, o Mateuzinho não dá para o Mateuzinho ser reserva do Flamengo, nem titular. O Mateuzinho para mim está muito abaixo, um jogador muito displicente, tem um estilo de jogador que pisa muito alto, às vezes quer mostrar uma postura assim, mais do que futebol, quer mostrar mais a imagem. Não é um jogador que me agrada muito, não sei se te agrada, eu acho que o Mateuzinho tem que ser emprestado, tem que sair do Flamengo. O Flamengo precisa contratar laterais de fato que possam fazer diferença ali naquele setor, tá bom? O que você acha sobre essas notícias de hoje? O que você acha do Mateuzinho? O que você acha do Rodinei? Diga aí, fala nos comentários que vai ser muito importante a sua participação. Esse é o resumo do Fla para este dia 5 de novembro, neste sábado, nesse final de semana, aqui pela Fala Fla. Então antes de sair, se inscreva no canal, curta, dê o seu like, mande aí para alguém. As notícias do Flamengo é aqui no Fala Fla, o canal de Flamengo para você. Grande abraço.